Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo na paz? Começando mais um Resenha Real do meu lado, como sempre, Tadeuzinho. Como é que você tá, meu irmão? Eu tô recuperando de uma gripe, rapaz. Eu acho que eu tomei um caminhão de remédio pra estar aqui hoje, mas eu precisava. Porque a nossa convidada. Não, calma aí, ué, calma aí. Você não vai contar a convidada logo no início. Como claro se eles não tivessem visto lá no título, exatamente. Né? Mas tudo bem. Pessoal, hoje nós estamos aqui quase morrendo, então vocês desculpem aí alguma coisa, uma gripezinha, uma vozinha. Mas apresenta a nossa convidada aí, Tadeu. Nossa convidada, eu acho que eu tenho que tomar até um fôlego, né? O peito tá... Cara, é difícil falar o que ela não ganhou. Municipal, estadual, Brasil, internacional. Ela ganhou de tudo em cima de uma bicicleta. E aqui, pasme, ela era ginasta, cara. Olha. Ela era ginasta. Isso aqui é informação, ó, de tempos e tempos. Marcela Lima, nossa multicampeã, é um talento de Itabirito, é um ouro de Itabirito que nós temos dentro do esporte, entre outras coisas. É educadora física, né? Tá ali na área, tá se formando. E diga-se de passagem, cara, chegou correndo de Ouro Preto, né, para nos conceder essa resenha que tá assim, na verdade vai estar, né? Bem real. Bem real. É isso aí, Marcelinha. Como é que você tá? Gente, Tadeu, muito obrigada por estar aqui. É um prazer imenso estar podendo conversar com vocês, compartilhar a minha história aqui, fortalecer, né, a região de onde eu vi, né? Então acredito que isso é um mecanismo de fortalecimento da cidade em si. Então, pode ter certeza que é um prazer estar aqui resenhando com vocês, conversando. Eu sei que vão ter várias histórias e eu conheço essas pessoas também que estão entrevistando e eu sei que quando a gente compartilha informações, né, quando a gente compartilha a mesma mentalidade com pessoas próximas, isso só tem propensão de explodir, então eu tenho certeza que vão sair ideias incríveis daqui. É isso aí. Eu preciso fazer a primeira pergunta aqui, que eu acho que tá todo mundo na dúvida. Você veio de bike ou não veio? Não. O cara já começa assim, né, velho? Dessa vez eu não vim, porque não, é porque eu entro no Instagram, só um detalhe, é que eu entro no Instagram dela, tá todo dia ela dando altas voltas, tá lá perto de casa, lá na Unipac, aí eu tô assim, meu Deus, eu só vejo ela em cima da bicicleta. Não, na minha sala estão quase fazendo o cantinho da bicicleta da Marcela, deixava lá. Esse aí já faz o... Como que é? Não transbike, não? Como é que é? Não, aquele negócio de bike. Lugar da Marcela. Lugar da Marcela na parede. Mas é isso aí. E tem um professor, assim, que eu não via ele há muito tempo, assim, eu estudei em 2018 e aí eu parei por 2 anos, né? E eu fiquei essa grade em 2018 e 2025, então... Aí, 6 anos, né? Aí eu vi ele e falei, professor, você lembra de mim? Eu marco muito ele, porque eu gostei muito da metodologia dele. Ele falou, é claro, você vinha pra aula de bicicleta. Então, Marcelinha, conta pra gente. Você ia pra aula de bicicleta e isso começou desde quando? Então, conta um pouco também a sua origem aqui em Itabirito, né? Exato. Claro. Nesse trajeto do bairro, né? dos bairros que você morou, né? Sim. Ou o bairro que você morou, que você cresceu, que você teve esse primeiro contato com a bike. Conta um pouquinho. Meu primeiro contato com a bike, porque, assim, a minha família, ela vem de uma condição social que não é muito privilegiada, né? Então a gente, assim, meu pai sempre me deu comida e sempre, assim, me incentivou, protegeu o meu ambiente de vivência, mas nunca foi uma pessoa que me deu muita coisa, eu falo em quesito de oferecer totais estruturas muito fáceis, né? Então eu sempre tive que me virar. E hoje em dia, assim, eu ultra agradeço a minha história por isso. Então, eu precisava me deslocar mais rápido. Eu sempre fui muito CDF, muito cabeça de ferro. Então, cada pouquinho de tempo que eu tinha, eu usava para estudar ou eu usava para desenvolver alguma área da minha vida, e isso não mudou, não. Isso é uma fórmula minha que vem se repetindo, só que de formas diferentes. E aí, nesse deslocamento, era onde que eu usava a bicicleta. Então, assim, tinha vezes que eu subia 5, 6 vezes o morro da minha casa, né, que eu moro no Novo Itabirito, então ali do São José pro Novo Itabirito tem aquele morro. Subia 5, 6 vezes ali, todos os dias, e assim, não é quesito de... se você fizer isso num treino, tudo bem, mas isso é
durante um dia inteiro, né? Então, toda a logística de você chegar num lugar e você não tá fedorenta, né? Porque você soa, você tem. Então, assim, eu sempre tive que lidar muito com isso. Mas esse foi o meu primeiro, assim, contato com a bicicleta de maneira mais, assim, não voltado pro esporte, mas sim como mobilidade, entendeu? Entendi. E aí, você começou nessa e daí já foi pensando em algo profissional, porque, pelo que você disse, não tinha muitas condições financeiras, né? Para investimento, que a gente sabe que uma bicicleta hoje, e até antes, né, para uma competição do nível que a Marcela participa e já levou, é um instrumento caro de trabalho, sim, com né? certeza. E aí, como é que se deu isso aí? Porque de meio de transporte... Foi o momento que virou o esporte em si, né? Que antes era um meio de transporte, para virar o esporte, e você chegar à conclusão que isso, que você era boa nisso, sim, entendeu? O primeiro contato meu, ele veio a partir dessa mobilidade, por incrível que pareça, e pelo o relevo da cidade em si, pelo que pareça, foi bastante através novo, né? da mobilidade, sabe? Mas esse não é o principal fator que me levou ao meio esportivo. Então é uma das coisas que eu mais enfatizo, que pra gente ter pessoas no esporte, precisamos de ter vivências esportivas, então seja no meio mais simples, né? Porque até uma pessoa escolher certo tipo de esporte para praticar, para estar ali, isso é um funil muito grande, né? Então a gente precisa aumentar muito a base. Quanto mais pessoas conhecem, tem contato, para talvez essa pessoa, né, ter mais intimidade para aderir aquilo como um esporte, uma forma de vida, né? E aí, assim, isso não foi o primeiro passo, porque, assim, eu fazia ginástica artística, né? E aí, chegou a certo momento da minha vida que eu pensei, né, comigo mesmo que, meu sonho de atleta não vai dar, porque eu já passei da idade, Itabirito não tinha a estrutura que tem hoje. Então, hoje em dia, eu piso no Centro de Excelência de Ginástica aqui de Itabirito e meu olho brilha. O meu olho brilha de chegar a chorar. De chegar a chorar. Porque aquilo ali era meu sonho de menina, de criança. Porque aquilo ali eu sabia que se eu tivesse acesso desde muito nova, quem sabe eu não seria atleta de ginástica e teria um sonho. Porque se você falasse, Marcelo, o que seu olho mais brilha, assim, de ver que você sente, faz ginástica. Nossa. Cara, aí você vê o quanto ela é boa, né? Se ela brilha, né? O olho brilhou na ginástica, a mulher foi lá e ganhou um pan-americano demais. Como se fosse fácil, né? Vou andar na esquina ali, não gostei não, vou ganhar, agora eu não vou modalidade. Mas acaba que assim, a gente reconsidera. Claro. A partir do momento que a gente tem mais maturidade, a gente vai entendendo, né? Até mesmo das nossas limitações. E quando a gente tem essa automaturidade, a gente consegue até expor uma coisa que, por exemplo, seria... Algumas pessoas teriam medo de falar. Às vezes algumas pessoas não conseguiriam ser vulneráveis ao ponto de falar que seu olho mais brilhou na vida foi pela ginástica e não pelo mountain bike. Mas acredito eu que é pela... como a gente reconstitui as nossas memórias e os nossos sentimentos. Então, às vezes, o que a gente alcançar no máximo, a gente conseguiu reconstruir essas memórias e projetar, né, para outros caminhos e ser bem-sucedidos em outros caminhos também. Essa questão da ginástica foi mais ou menos assim, com que idade? Porque eu tava vendo, a gente tem a mesma idade, né? A gente você é de 2000 também. Peraí. E aí, não. Uma coisa aqui, galera. Não. Vocês, olha bem pra mim aqui, galera. Olha bem pra mim. Marcela, fecha naquela câmera. Isso. Primeiro, olha bem aqui pra mim, ó. Flavão, 27 de outubro de 2000. Agora eu vou cortar lá pra Marcela. Marcela, qual que é a sua data de nascimento? 30/4/2000. Tá vendo, galera? Poxa vida, cara. O esporte é bom. Esse trem de ficar bebendo muito, farra final de semana, destrói o ser humano, entendeu? Então, assim, com quantos anos que foi esse momento seu na ginástica e também alinhado com essa questão da bike, mais ou menos com que idade que você começou a mexer com a ginástica e também na bike que você viu que era um pouco mais sério, né? Que foi aquele start de, talvez eu seja uma atleta da bike. Já não sou amador, mas não é mais o passeio, né? Não era mais o modal de transporte. Uhum. Então, o processo meu da ginástica, ele foi dividido em duas partes da minha
primeira infância, né? Então ali vamos se dizer entre eu comecei com 5 anos, 6 anos, e ali foi até os 12. E aí foi onde que eu tive uma pausa, porque eu perdi a vaga da ginástica, porque eu tive várias faltas, porque eu viajei e não justifiquei. E eu fiquei sem minha vaga. Perdi minha vaga. E assim, antes, como não tinha vaga o suficiente, eu primeiro entrei na capoeira para depois ir para ginástica. E aí, depois na ginástica, eu perdi minha vaga da ginástica e voltei. Aí, quando eu voltei, eu já me sentia velha. Eu já não me sentia ali, porque a criança na ginástica, ela, querendo ou não, ela vai ter uma especialização precoce. Se você não chegar até certa idade, com certo tipo X ali, você já não passa, entendeu? Então, a ginástica, ela só é formada se a criança tiver. Se não tiver na ginástica desde nova, você vai fazer aquilo por hobby. Assim, eu não É bem cruel, é muito cruel. Eu não vivo isso, mas a vida do atleta é cruel, né? Muito Porque assim, eu não sei, você tá em fase de preparação, Tô. tem algumas provas, então assim, eu imagino que você deve se poupar de muitas coisas, inclusive coisas que talvez você queria viver, experiências, comida, coisa simples, Sim. aí a gente só coloca porcaria. Não. Aqui, você que Por isso que eu tô com essa cara, Tudo equilíbrio. por isso aparenta que eu Tudo não tenho equilíbrio. 24 anos. faz sentido. Não, mas eu acredito que assim, tudo gira em torno de um propósito. Eu não sei como que as pessoas têm o olhar para o esporte ou olhar para a profissão. Porque, assim, independente de qual profissão você escolher, independente de tudo, o esforço que você faz, muitas vezes ele não se torna esforço porque é o que você ama, né? Então as coisas fluem. Então às vezes você não está trabalhando, você ama o que você faz. O trabalho ele vem automático, né? Então, assim, às vezes você tá só fazendo o que você mais ama na sua vida e no final é trabalho. Não que você vai estar feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Até a gente fazendo o que mais ama na vida, a gente vai cheio de desafio, tem dia que você tá de saco cheio. É a mesma coisa comigo. Mas isso flui tão naturalmente porque é a coisa que eu mais amo. Então eu encontro o propósito disso tudo, sabe? Que eu acho que é o propósito que cada um tem aqui na Terra. Só pegando um gancho, então, que você começou a falar um pouco disso, a gente fez uma caixinha ontem lá no Insta e uma das perguntas foi sobre sua rotina de treino. Uhum. Aí eu queria que você contasse aqui pro pessoal, né, pra pessoa que mandou, qual que é a sua rotina de treino, algumas dicas, né, se alguém tá querendo ir para esse lado. Claro. Então, varia muito, é muito variável, né? Porque acaba que cada pessoa em si tem sua rotina, cada pessoa é individual, né? Não vai ter nunca uma pessoa em específico que vai ter uma rotina específica, porque assim, as necessidades de cada um são diferentes, né? Então, a proposta em si dos treinos, a proposta da periodização esportiva, ela vem a partir de cada um indivíduo, que pega as suas necessidades, as suas qualidades, os seus defeitos, né, o seu contexto social, o seu contexto de tudo e forma a sua rotina. Então, assim, cara, nunca que um padrão de um atleta ele vai ser igual ao padrão de atleta de outro. Cada um em si, porque cada um tem suas qualidades, seus defeitos, aquilo que precisa explorar, aquilo que não precisa explorar. Uns têm problemas na família, outros não têm, outros têm que trabalhar, outros que não têm, outros têm que se dedicar a outras coisas, outros não têm. Então, assim, nunca vai ser uma forma perfeita. Mas, assim, uma das coisas que mais é marcante, assim, na área esportiva em si, é o compromisso que a gente tem com a gente mesmo, porque os resultados, eles são muito rápidos. Então, por exemplo, eu não como, não é porque eu não quero, é porque o resultado chega muito rápido. É porque todo dia você tem que saber como é que seu peso está, para o seu peso watts, que chama potência por quilo, né? Que é a medição da sua força durante certo tipo de estímulo. Então, se você às vezes está mais pesado, isso reflete na sua potência e vai refletir no seu resultado. Então, num treino você vai sentir. Então, o que eu falo que é a diferença do esporte, né? E é uma das formas que eu mais falo para os pais botarem as crianças no esporte, ou se, né, para educalizar, que é uma ferramenta gigante o esporte, é porque ele vai te demonstrar que se você não fizer, o resultado vai chegar muito mais rápido. Porque muita gente posterga porque o resultado demora. Sim. Se a gente deixar de fazer alguma coisa aqui, você vai indo. No esporte, não. No esporte, se você não fizer aqui, é muito rápido. Às vezes, não.
Mas na maioria das vezes, sim. Então, a gente mede muitas consequências. Então, a gente quer potencializar tudo que a gente faz, a gente quer ter eficiência, a gente quer ser prático. Então, isso acaba transformando a gente uma pessoa mais objetiva, mais eficiente, mais, entendeu? Então, acaba que, assim, eu defendo muito essa questão. Claro que tem outros meios, né? Mas eu sou uma das pessoas que mais tem para falar a respeito da potencialização do esporte como formadora de pessoas, formador de desenvolvimento humano, formadores no fim de pessoas, né? Sim, vê que é a mentalidade, porque querendo ou não, você cresceu nesse meio, né? E é justamente isso, a mentalidade da pessoa precisa ser diferente. Vira a chavinha na hora. Tem que virar. Você comentou, desculpa estar voltando nisso aí, porque é uma coisa muito interessante para mim. Você disse que não, a família, né, tinha algumas limitações, e aí você foi crescendo, foi tendo seu despertar para o esporte, viu que isso daí era algo que talvez seria sua profissão, e foi levando sério. E quando começou a realmente não? Você Isso é parou sério. de ser a Marcelinha, que não, agora você é a Marcela Lima. Como é que foi a sua virada, a sua chave da sua família, que eles tiveram medo? Porque é justamente isso. A gente grava aqui, o pessoal pode não entender, mas às vezes é uma profissão Sim. que a gente tá tendo. Você, ao mesmo tempo, começa a estar numa bicicleta ali, é aquela menina que tá andando na rua, tá subindo o morro, pra quem não sabe, ali no Morro do Novo Tabrito, deve ter uns... não sei nem quantos graus eu aqui lá. bate o recorde de quantas vezes subiu lá de bicicleta, sou eu, pode ter certeza. E aí você vê, porque você tem, com certeza, tem a comparação de alguém que estudou na sua turma, enquanto criança, enquanto pré-adolescente, formou o terceiro ano ali mais ou menos junto, aí já entrou numa faculdade, teve essa comparação, como é que sua família lidou com isso, como é que você se comportou com isso de, não, fulano de tal já é isso, você ainda tá andando de bicicleta, não, peraí, eu sou uma atleta, sim. Você teve que conviver com isso ou não? Dentro da família foi tudo legal, todo mundo já sabia, e não teve aquela comparação com a prima. Com a prima. Não, mas acontece que assim, né? Igual eu estava comentando que eu fiz ginástica, fui meio interrompido, porque eu decidi que eu iria dedicar todo esse foco meu, essa agilidade nos meus estudos, né? E aí, a partir desse momento, teve uma greve no IFMG em Ouro Preto, que eu fazia edificações lá, e aí ficou muito tempo parado, e eu, assim, ganhando peso, e eu tenho TDAH, sabe? E eu tenho TDAH, então descontava em comida, e então ganhava peso. Então eu falei, cara, eu preciso mudar essa realidade, vamos procurar outro tipo de esporte. Ginástica, assim, já não é uma coisa que, assim, eu vou conseguir manter, porque os horários não estavam batendo, tinha mais vaga, enfim. E aí foi onde eu conheci o mountain bike. E aí foi com 15 anos, quase 16, comecei a fazer as provinhas. Só que eu sou o tipo de pessoa que quando eu pego alguma coisa para fazer, eu não quero ser média, não. Eu nunca pego nada para fazer querendo ser média. Então, assim, tanto que eu sento em todo ambiente que eu vou, se eu tô na sala de aula, eu vou ser sempre a primeira lá do meio. Eu quero absorver tudo, eu quero tirar a maior nota, eu quero fazer tudo, mas não é nem comparação. Eu comparei nota com o do outro, né? Mas é a maior nota para mim, né? Mas assim, eu sou muito ambiciosa. E ambiciosa não da parte negativa, mas eu sou extremamente ambiciosa com os meus desejos. Cara, eu boto na cabeça que eu vou conseguir. Eu falo assim, eu não tô nem aí. Pode vir o que for, eu vou dar o jeito. Eu vou dar um jeito. Assim, porque se você for parar pra pensar, a gente nunca nasce igual. Ninguém nasce na mesma linha. Ninguém nasce. E eu falo isso, assim, de todos os parâmetros. De contextos sociais, de contexto de gente. Gente, se a gente for parar pra falar, aqui tem... Enfim, inúmeros, né? Ninguém nasce ali no mesmo plano, né? Então, como usar o que você tem e fazer o melhor. E dar o melhor. Então foi sempre isso que eu me pautei. Porque se a gente pautar nas nossas faltas, a gente se vitimiza.
É fácil, gente, não é. Eu respeito todo mundo, respeito demais, assim, a história, mas é a questão de usar o que você tem. Porque muitas vezes coisas que te desvalorecem é o que cria potencialidades. É o que desperta em você aquilo de querer fazer. Às vezes a falta é a maior encorajadora que te faz ter as coisas, sabe? Então, assim, eu só agradeço a todas as faltas que eu tive. Vou te falar que é fácil, que eu recomendaria para qualquer um? Não. De jeito, maneira alguma, não. No dia que você não tá bem, essa comparação com o outro que já conquistou alguma coisa, ela te detona muito mais do que no dia que você tá bem, beleza. Pode comparar o que for, eu tô focado aqui. Agora, no dia que você tá mal e recebe uma comparação, no dia que talvez, né, eu não sei como é que você lidar com isso, mas um dia que o resultado de uma prova não foi tão bom assim, que você perdeu por um... sempre a gente perde ou a gente falha por um deslize nosso. Sempre é assim. Não tem o deslize do outro para você falhar. Mas nesse dia, o peso da comparação deve vir dobrado, né? Mas é porque é subjetivo, né? Porque se a gente for parar, o que a gente é comparado ao planeta Terra? O que a gente é comparado a Marte? O que a gente é comparado à Via Láctea inteira? A gente não é nada. Mas se a gente comparar uma pessoa que não tem nada, alguém que está dormindo na rua, alguém que perdeu um membro ou alguém que está lutando contra a vida. Então, as comparações, ela vem da gente própria. Isso é verdade. As comparações são construídas a partir do nosso próprio consciente, né? Então, você vai se comparar a alguém onde você quer estar. Claro. Então, você forma o seu processo de treinamento mental com si. Porque você não pode se comparar àquilo top, porque você nunca vai alcançar aquilo. Então, vamos pegar essa face de onde você está, e se você é uma pessoa, porque cada um tem um perfil de crescimento. Tem gente que se botar para competir não vai, tem gente que vai. Então, cada um é um objetivo. Então, assim, se for para comparar, vamos comparar com níveis assim, a torno de tentar se elevar, porque também milagre é só Jesus Cristo, né? É só Jesus Cristo, entendeu? E aquela mínima porcentagem que vai no sorte, contar com sorte, né? Mas, assim, o que você me perguntou a respeito, né, do estar lá, de entender, para mim sempre nasceu tão natural essa questão de evolução, porque eu nunca olhava para minhas perdas. Marcela, deixa eu fazer. Eu não tô nem aí, eu tô aqui, ó. Marcela, você não... Eu tô aqui, sabe? Porque eu sempre olhei para aquilo que eu queria com muita certeza. Muita certeza. E até hoje eu olho. Então, assim, falar, Marcela desviou, Marcela tá embaixo. Porque a vida da gente é altos e baixos. Não existe alguém que cresce retilinamente, não existe ninguém que um aspecto da vida não vai estar pesando mais que o outro. Então, o controle nosso tá nas nossas próprias mãos. Às vezes a gente está mais direcionado para uma área ou outra, mas o que faz, o que motiva, o que torna meta, o que torna objetivo é seus olhos virados para onde você quer ou seu objetivo. Porque aí mesmo que crie algo, coisas menores assim, seus olhos estão lá. Perfeito. Com certeza, com certeza. Acho que é muito esse caminho, né? Às vezes a gente, até essa questão de comparação, às vezes é até uma dificuldade que a gente tem, né, de se comparar, em alguns momentos pode servir como combustível, mas também em momentos que às vezes você não está tão bem, às vezes você se cobra mais, né, para estar melhor, e é tudo muito da sua mente, do seu subconsciente, tipo assim, te atrapalhando por uma coisa, porque aí você começa a se cobrar tanto, que aí você começa a se fechar, não querer fazer muitas coisas, desanimar, então assim, é de fato muito o mental, né, que é uma das coisas mais importantes, até como um atleta é mais ainda, né, mas até pro dia a dia, nós dois que obviamente não somos atletas, né? Não, cara, eu não acredito. Claro que não, bicho. E por falar, não, nós não somos atletas, mas
Final de semana, festival de verão, eu vou estar jogando. Vou estar jogando vôlei de areia, cara. Não, mas eu lembro do Tadeu estudou na mesma escola que eu, né? E sempre tava praticando algum esporte. Não, então pode falar que atleta não é, mas é fisicamente ativo, né? Exatamente. É que o limite, o saudável, né? A gente, né? Porque o sedentarismo já a gente pode tratar até como doença hoje em dia, né? Então, eu acho que para cada cidadão, o que ele primeiro tem que pensar é nele, né? Então, você tem que pensar na sua saúde, cara. Só pegando um gancho, só rapidinho, você pegando um gancho do que você falou, que o Tadeu, inclusive, comentou sobre o Festival de Verão, é um evento que vai ter aqui em Itabirito. Eu sempre notei que Itabirito sempre trouxe um pouco desses eventos de mountain bike. Foi assim que você começou a participar mais, né, dentro da cidade. Essa turma da mountain bike também em Itabirito é um pouco mais forte. O que você tem a dizer do mountain bike Itabirito aqui, né? Seus eventos e a turma também que participa. E também, pegando um ganchinho, e qual foi a sua primeira prova, assim? A prova que você estreou e falou assim, não, essa daqui eu tô dentro. Foi o Golden Bike. Você uma prova de Itabirito. Foi o Golden Bike. A minha primeira prova, eu corri de tênis, numa bike que pesava 16 quilos. Peguei primeiro na minha categoria, eu acho que sexto na geral, não subi no pódio da geral. Só a título de referência, quantos quilos sua bicicleta tem hoje? Hoje tem 9 e pouco. Quase metade. Diminuiu 5 quilos. Mas foi assim que, até puxando o gancho para aquilo que a gente voltava a falar, que assim, foi a partir dessa prova que eu comecei a ter as competições, e aí eu comecei a competir provas-alvos, né? Porque como eu sempre estava no meu foco, eu falei, cara... Aí eu fui competir, né? Na verdade, essa primeira eu tive um treinador que chama Leandro do Carmo, que é daqui da região até, e ele foi um fomentador de desenvolvimento humano na minha vida, assim, me ensinou muito. E ele falou, não, vocês precisam ir nessas competições aqui, montamos calendário. E aí eu vendia palha italiana, e assim, dormia 4 horas por noite para estudar, conseguir ir para Ouro Preto. Eu era igual zumbi, assim, eu levava a bicicleta dentro do ônibus. Aí estudava de manhã, no intervalo pegava a bicicleta, treinava, voltava, tomava um banho correndo, comia igual assim, rápido para ir estudar, voltava, chegava 8 horas, treinava de 8 da noite até as 10, dando uma volta no circuito de 1 quilômetro, chegava em casa, ficava estudando até meia-noite. E aí acordava 4 horas da manhã para fazer o mesmo sistema, o mesmo curso, todos os dias. Eu fiquei 2 anos da minha vida dormindo 4 horas por noite. E isso foi me deixando um zumbi. A ponto de, com 6 meses do meu curso federal em edificações no IFMG, eu falar, não aguento. Não aguento mais. Chegou o limite, né? Não. Chegou no meu limite, assim, de saúde, né? Entendi. Então, não dá. E aí eu falei, eu tenho que desistir de alguma coisa. Foi do IF. Deu pra ver. Mas né? Deu certo. Deu certo. Mas deu certo. Aí eu falei, tenho que desistir. E assim, isso é muito doloroso pra mim, porque desistir de alguma coisa pra mim, eu sempre... Hoje em dia nem tanto, assim, que a gente tá igual eu falei, a gente vai amadurecendo. Mas pra mim é muito duro, porque eu sou apaixonada com estudar. Eu amo estudar, eu amo ficar sentada, se deixar, eu fico o dia inteiro. Às vezes até uma briga. Hoje em dia eu tô mais matura pra conseguir equilibrar os dois. Nossa, mas se eu começar a estudar, eu não quero parar. Se eu quero começar a treinar, eu não quero parar. Eu fico, meu Deus do céu, é difícil, mas hoje em dia eu consigo levar melhor, né? E aí, quando eu fui para essa prova em Araxá, eu fiquei em quinto, frente a várias meninas, né? Eu falei, cara, bacana, me dou bem nisso, né? E aí tinha uma menina lá que já tinha uma equipe e já tinha patrocínio e era super ultra vista por uma marca, conceito e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou ganhar desse menino. Aí beleza, aí na próxima prova que eu fui, ela me deu 15 minutos na primeira prova. É muito tempo, viu, gente? Sim. Aí na segunda prova já me deu 3, 4 minutos. Eu falei, você tá chegando. Eu vou dar um coro no você. É horrível isso, né, gente? Vai ter um seu competitivo. Não, mas tem que ter essa competição. Não, imagina um atleta profissional. Tudo bem que você tava a caminho, né? A caminho.
Mas imagina o atleta, não. Essa menina chegou aqui 10 minutos na minha frente. Ah, tudo bem, tô feliz. Não. Na próxima ela vai abrir 20, então porque ela é boa, né? Eu até comento, a gente que é torcedor, né? Já fica assim, A gente, né? por exemplo, nas Olimpíadas, quem não torceu pra criança cair no skate, então torcendo errado. Só que no final você tava assim, pô, velho, a criança tem 12 anos, e eu sei que cai. Entendeu? Então, assim, a gente entende essa rivalidade, né? Não, depois que a Raíssa ganhou o ouro, eu falei, ai, que pesou meu coração. Mas antes eu tava torcendo pra todo mundo cair, tava tudo bem. Isso é difícil no esporte, né? Porque a gente até vê que como que as meninas em si se sensibilizam, porque sabe da dificuldade de estar ali. Muitas vezes as próprias competidoras torcem para outra fazer, porque o nível de frustração é tanto de não fazer que até as outras que estão ali compartilham um pouco, mas no fundo eu sei que sempre tem aquilo, né? Vai. Por que a suspensão dela não travou e ela caiu? Eu queria pedrinhas no caminho dela, taxinhas, aquelas taxinhas. Ô Marcela, falando nisso, Igual corrida maluca. igual corrida maluca, o Dick Vigarista. As taxinhas, Pega o povo. pica-pau também, né? Deixa eu te dizer, conta pra gente então. Se você tiver, né, obviamente, com certeza tem, bicho. Atleta profissional de mountain bike tem que ter um primeiro tombo assim que você falou, peraí que isso aí machuca também, é bom ganhar, mas é ruim quando cai. É difícil perguntar qual tombo eu não levei. E qual foi a sensação quando você tomou esse tombo? Qual tombo eu não Porque levei? às vezes a gente tem uma coisa que a gente gosta de fazer. Eu, por exemplo, eu gostava muito de jogar bola. Eu machuquei o joelho. Eu falei assim, você quer saber? Eu nunca mais jogo bola. Eu larguei. Agora, você teve seu primeiro tombo e falou, vou continuar, é normal. Não, eu falei assim, que divertido! Toda acabada lá no chão. Graças a Deus tô viva. Juro, não é brincadeira, porque assim, eu fazia ginástica, né? Então, assim, ginástica você já fica acostumada a cair. Pra mim é uma coisa muito natural. Você tá acostumado a subir 3 metros, 3 metros é pouco, 5 metros de altura numa cama elástica e girar e rodar. Então você sabe que você bater no chão, você vai. Então a gente aprende a cair, né? Sim. Então, assim, pra transicionar pro mountain bike, o meu treinador tinha que falar, pelo amor de Deus, Marcelo, calma. Não vai, não. Calma, todo mundo, às vezes, você tem que falar a pessoa, vai, né? Pra mim, não. Fica quieta, não vai. Calma, relaxa. Então, grande parte da minha dificuldade do meu início do mountain bike foi não cair. Sim. Não machucar. Mas, assim, o negócio é que eu caía nos tombos, assim, você nem acredita. Depois eu tava lá. Vamos de novo? Toda machucada. Toda ralada, toda. Eu só vivia, minha perna toda marcada. Aí minhas primas chegavam e falavam assim, não, as pernas tão bonitas dessa, tão marcadas. Eu falei assim, é sua. Justíssimo. Eu adoro isso, eu não ligo. Ah, mas ninguém vai te querer, tô nem aí, eu fico sozinho o resto da minha vida, tô tranquilíssima. Eu com meus arranhões aqui. Deixa eu tranquila. Mas teve algum assim que te marcou? Que você acha que tipo, foi o pior Vocês tombo? perguntaram do primeiro, né? O primeiro me marcou bastante, porque foi meu primeiro treino no Cristo. Aí tem pra quem anda aqui sabe, que tem um mergulho assim, no Cristo, assim, que você desce rápido e sobe rápido num espaço de tempo curto. E aí, nesse descer e subir, a bicicleta, eu fui tão rápida, porque eu era assim, hoje eu acho que eu sou doidinha, porque antes eu era doidona. Se for escalonar o nível de doidura, de coragem, de tudo minha, eu era muito maluca. E aí nossa, essa foi uma das maiores dificuldades minha, de botar na cabeça que tudo pode, mas nem tudo te convém. Exatamente. E aí, esse dia, a suspensão espirrou, um conceito que, assim, aquela parte da frente, né, deu aquele alavanque pra cima, e eu fui, né, pro chão, assim, saí toda ralada. Hoje em dia, eu vendo os vídeos que eu tinha antes, eu falo, gente, como é que eu caí assim? Não é possível. Não é possível. Mas também condiz muito com a tecnologia que existe hoje, Sim. né? Os equipamentos mudaram demais. Hoje em dia também eu tenho equipamentos melhores, né? Então isso também tem muita influência. Mas também o conhecimento, ele é muito importante, né? Sobre, sei lá, qual variação do pneu que você vai usar, qual tipo de pneu. Então aí são entre os aspectos muito de experiência e conhecimento, né? Então, com essa maturidade hoje em dia eu consigo controlar meu nível técnico e até mesmo treinamento muito melhor
do que isso, porque eu também vivi como... Por que acontece? O XCO, o Cross Country Olímpico, ele é 1h30. Então, ele é o esporte de endurance. Explica pra gente melhor, assim, como é que funciona esse, porque qual que é a diferença? Tem maratona, claro. XCO, como é que é isso? Claro, o Cross Country, ele é um circuito de mais ou menos variam de 4 quilômetros até 6. Aproximadamente. Depois eu vou ler os termos novos da UCI, porque eles atualizam todo ano. E isso está tendo a tendência de diminuir o tamanho das voltas para caber em televisão. Para ser coisas televisionadas, entendeu? Então, acaba que o esporte vem sido influenciado até mesmo por nossa era, né? De estar sempre passando e vendo coisas de 10 segundos e 3 segundos. E aí são voltas nesse circuito de mais ou menos 4 a 6 quilômetros para dar em torno de 1h30. Então a prova ela sempre vai girar em torno de 1h30 para homens e 1h20 para as mulheres, algo assim, entendeu? Então, dependendo do tempo, marca o tempo tira referência, né? Eles tiram referência de um dos melhores ciclistas e falar vai ter tantas voltas. Entendeu? Mas isso é sempre com base no primeiro. Então, às vezes, o primeiro faz 1h30, o outro lá vai fazer 1h40, 1h50, 1h60. Depende da categoria, né? 1h60 é foda, né, gente? 2 horas. Não, mas não passa de 2 horas, não. Porque também tem nível de corte. Porque se você passar 80% atrás de volta, né? O tempo por volta do primeiro, aí você é cortado. Pra eles, você não levar a volta. Entendeu? Porque o primeiro, ele não pode... Isso é regra que deveria ser mantida em todas as provas de cross-country, mas muitas vezes não fazem, né? Que é cortar aquilo para não dar volta. Às vezes, assim, provas locais e tal, não tem necessidade, porque não tem tantas pessoas em si, mas em provas grandes isso sempre acontece. E aí, por exemplo, no short track é 60%, short track é um circuito menor ainda, de 20 minutos. Tá. O short track é 60%, porque como ainda ele é mais curto, a volta é mais curta, geralmente 3 minutos cada volta, né? E no cross country vai girar em torno de 15, 14 minutos. No XCC, que a gente chama, no short track, é 60%. Se você passar atrás de 60%, tipo, meia pista, você já... Então, no XCC, você tem que largar, assim, bem já, porque rapidinho, se passou 1 minuto, se você tiver 1 minuto atrás das líderes, você já é cortado. Então, por isso que muitas vezes você competir a nível de elite, ou você está começando no nível da elite, se você completar um short track, já é algo que você está melhorando. Já é. E a gente costuma, cara, desmerecer muito o atleta. A gente sempre fica nessa, vamos valorizar o atleta e tudo mais, mas você chegou a um nível de competições que, assim, né, obviamente a gente sempre quer ganhar. Eu falo brincando, a gente não é atleta, mas em tudo que a gente começa, a gente quer ser o primeiro. Por exemplo, Resenha Real. Daqui a pouco é primeiro com certeza. Em todas as mídias disparadas aqui de Itabirito. Isso eu não tenho dúvida. Porque eu também mentalizo, a gente visualiza e vai chegar nisso, vai trabalhar o que for para chegar nisso. Mas o nível que você alcançou, né, pelo histórico que você tem, é um nível que, tipo, você tá lutando entre as 10 pessoas que mais andam do Brasil inteiro. Com você certeza. Foi para uma competição internacional, você tá ali entre 20 e 30, global, não é uma coisa... No mundo inteiro. Municipal. E a gente costuma... não, ficou em que lugar? Não, ficou em segundo. Por que não ficou em primeiro? Cara, ficou em segundo do mundo. Ficou em segundo num Pan-Americano. Cara, isso é de uma grandeza que... São pouquíssimas pessoas que conseguem. Você tá em segundo em quê, Flavão? Fala. Talvez, assim, segundo é complicado. Não tem necessidade de ser segundo, sabe? Não tem necessidade de ser segundo alguma coisa, velho. Mas eu acredito também que, assim, uma pessoa de fora, ela nunca vai conseguir saber a verdade da pessoa, porque a verdade da pessoa só é descrita por ela mesma, né? Claro. Então, assim, acontece que muitas vezes as pessoas também não veem que as pessoas não olham para o que o objetivo da outra pessoa, elas só olham para o entorno. Então, por isso que eu falo assim, muitas vezes a crítica, ela fala muito mais sobre o crítico
do que a própria crítica. Porque se a pessoa tá com olhos para aquela parte da sua vida, para aquilo, te criticando naquele certo ponto, é porque a pessoa cobra dela mesmo em algum ponto da vida, sabe? Então, assim, muitas vezes você não tá nem no foco daquilo, nem no foco daquilo que o seu foco é outro, e a pessoa tá te criticando. Tá te criticando. Com certeza. E eu levo isso, no caso, assim, botando bem em evidência, assim, na mesa, na questão do cross-country pra mim, na questão do XCE. Porque, assim, se eu tava com foco no XCE, que é uma prova de 2 minutos, pra que eu vou... Pra que assim, eu vou focar e perder todas as minhas energias numa prova de 1h30? Não. Te entendo. Não é meu foco. Não é o que eu quero. E assim, quando... Aí, beleza, fiquei 2022 e 2023 nesse foco de XCE, né? E aí, 2024 foi o momento de eu falar, não, vou voltar para 1h30, então vamos construir isso. Só que você não muda fácil. É igual eu falei, milagre é só Jesus Cristo. A gente fermenta a uva, a gente tem que passar o vinho para ele ficar bom, né? Aquele negócio todo. Não, a gente não faz isso, então é um processo. Então, muitas vezes uma pessoa vai chegar e vai falar da sua vida, mas eu falei assim, mas para você souber daqui, você tinha que saber de muita coisa aqui que você não sabe. Sabe um exemplo que a gente tem, cara? Inclusive, eu estava até estudando um pouco sobre isso, comecei a me interessar um pouco sobre Fórmula 1. E eu tive uma coisa que a gente sempre viu muita brincadeira, por exemplo, com o Rubinho Barrichello. Sim. E sempre foi uma zoeira. Só que no meio da Fórmula 1, né, a galera veio como um puta de um piloto de Fórmula 1. Com certeza. Só que a gente aqui no Brasil tem essa coisa, não chegou em primeiro e obviamente vem daquela coisa, né, carregar um pouco do fato do Senna, que era sempre campeão e tal, só que aí a galera tem um pouco da visão de tipo, não, nossa, é sempre o segundo, então vira um meme feio. De tipo assim, o atleta, infelizmente, às vezes a pessoa não tem uma proporção do que tudo aquilo tem, toda aquela preparação que o atleta teve e tal, e o quão é significante a gente estar em outras posições, não só foi campeão, entendeu? Então eu sinto que o atleta sofre muito isso, né? E por falar em ser campeão, cara, imagina só, Flavão, vamos voltar aqui. No episódio passado eu fiz assim, o editor me paga. No episódio passado eu fiz assim, solta o flashback. Ele escreveu aqui em cima, não. Detalhe, então, não sou eu. Então não precisa soltar o flashback, mas 2018, Flávio. 2018, o que você estava fazendo em 2018? Bagunça, campanha política. 2018 a Marcela estava sendo, era campeã da Copa do Mundo? É isso mesmo? É isso Qual mesmo. Que foi essa sensação? Porque, querendo ou não, aqui a gente está numa resenha, né, num bate-papo, mas você é muito nova. Sim. E nós estamos falando de 2025, né? 2018, então, né, anos-luz atrás. Ela estava fazendo 18 anos. 18 anos... E campeã da Copa do Mundo. Que sensação, que misto de sensações que você sentia? Assim, igual eu falei, foi sempre muito natural o meu processo, né? E a questão é que, por exemplo, em 2017, se eu comecei em 2016, aquele primeiro encontro com a bicicleta, em 2017 eu era quase um bebê na bicicleta, né? Então a gente está num processo de entendimento daquilo, do esporte ainda, de tudo ainda, a gente não entendeu direito. E aí chegar em 2018, né, e aí chegou ao ponto de eu falar assim, não, eu vou conseguir isso. Então eu acho que foi um marco gigante de uma potencialização mental minha, de alcançar os meus objetivos, sabe? Porque eu consegui, através daquela prova, entregar algo que eu nunca tinha entregue, que é essa potencialização mental minha de acreditar, saber como fazer, saber como gerenciar, ir lá e fazer. Então, assim, eu acreditei 1000% que eu ia ganhar aquela prova. Eu já entrei falando que eu ia ganhar, então daí eu já, já me preparei para isso, já bolei todas as minhas estratégias e eu falei assim, não, dessa vez não vai ter nada que me tire. E quando eu ganhei foi assim, nossa, foi... Aí é muito difícil explicar o sentimento, sabe? Mas até se compara a frequência de sentimentos, assim, muitos intensos que cada um tem na vida, cada um tem algo que estrondou na sua vida. Então, esse recordo que tem de sentimentos, assim, gigantes, é um sentimento parecido quando você tem um sentimento gigante de alegria,
você não acredita, você tipo, demora a cair a ficha, você não sabe onde você tá, o que você tá fazendo. Mundo, né, velho? Não, às vezes tem pessoas que têm que falar. A outra pessoa de fora fica, você é campeã, não sei o quê, porque a pessoa, ela tá num estado de choque, um estado de flow, um estado assim que você não lembra. Eu ganhando a Copa do Mundo depois que eu ganhei em 2022 em Abu Dhabi, foi um dos sentimentos mais loucos da minha vida, porque assim, foi a mesma coisa, cara. Foi a mesma coisa, eu acreditei, eu botei isso, potencializei isso na minha mente, cara, e fui, e no final, assim, cruzar aquela linha de chegada e falar assim, cara, era verdade tudo aquilo, foi surreal. Então, ô Marcela, continuando aqui, a gente fez algumas perguntas, cara, porque pode parecer que não, mas quando você tem uma personalidade, que é o seu caso, a gente fica cheio de dúvidas. A verdade é que a gente conhece a Marcela que é atleta, a Marcela da bike, né, de um modo geral, e a Marcela que ganha as provas. Afinal de contas, como é que é a Marcela fora das pistas? O que a Marcela gosta de fazer? O que a Marcela se dispõe a fazer no seu tempo livre? E outra coisa, já vai preparando que a gente tem um quadro aqui que a gente estreou com o Rafa, né? Isso vai ser a Marcela real. E aí você vai ter que contar uma história sua que você não vai poder falar de esporte, não. Tem que ser uma história sua, assim, um rolê seu, uma festa, às vezes, um negócio assim, nesse sentido. Não, mas assim, sem ser do esporte. O que você quiser contar, uma história engraçada. Mas assim, saber muito quem que é a Marcela fora do esporte. Nossa, muito difícil. Vai ser pra depois? Não, agora quem que é a Marcela? Essa história que é a Marcela? Depois. Não, então vamos lá, vamos separar. Isso. O que a Marcela é fora das dela vai me custar muito pensamento, eu juro. Porque assim, desde que eu nasci, desde que eu me entendo, desde que eu me entendo por gente, eu sou junto com o esporte. Nossa, me perguntou que eu vou ter que repassar muita coisa na minha cabeça, mas eu vou responder. Acontece? É muito difícil mesmo, né? A gente teve essa dificuldade também com o anterior, com o Rafa. Ele falou, cara, às vezes é difícil porque tá sempre entrelaçado, né? Mas o que você gosta de fazer? Fora, não, você não tá na bike, você não está estudando. Não. O que você curte fazer? Pra onde você gosta de sair? Então... Eu gosto de bike. Eu gosto de andar de bike. Eu gosto de compartilhar o tempo com minha família fazendo o que eu gosto. É muito difícil fazer isso, porque igual eu falei, eu sempre procurei me desenvolver em todas as áreas da minha vida, essa fórmula secreta, o tempo todo, e acontece que é muito misturado a vida social da minha vida esportiva, então, porque as duas alcançam, assim, o mesmo meio, sabe? As duas são do mesmo meio. Então, é muito difícil você separar, Marcelo, o que você gosta? O que, Marcelo? Eu aceito. Coca-Cola patrocina nossa. Refrigerante de cola. Aqui, só fazendo um corte aqui, aproveitar que a gente vai, com certeza, ela falando que ela gosta de fazer, um atleta mundial falando que gosta de fazer, nós vamos viralizar e pedir já um patrocínio. Gente, se vocês quiserem patrocinar o nosso lanche, pode ser coisa saudável. A gente nessa daqui que é a minha, né? A gente tá aceitando patrocínio. Já tem esse, eu anuncio aqui na nossa televisão. Anuncia aqui, daqui a pouquinho já. Essa próxima entrevista já tem, hein? Voltando, Marcela. Então, é muito difícil separar, porque igual eu falei, quando a gente não tem um propósito de vida, acontece que o trabalho está engajado com a sua vida, né? Então, é muito difícil falar, Marcelo, o que você gosta? Eu simplesmente faço o que eu mais amo, o tempo todo. O tempo todo eu pratico minha atividade física, que é o pedalar, eu tô próximo da minha família, que são minhas bases estruturais, eu tô me dedicando a entregar para o mundo o máximo que eu consigo entregar, porque se tem um lema na minha vida é que a gente está aqui para deixar alguma coisa, né? Para mudar, modificar alguma coisa, ou ser, né, um potencializador de alguma ação que faça transformações. Então, eu acredito que cada pessoa traz em si algo para deixar nesse mundo, né? E é isso é o que eu mais busco, sabe? Porque
Marcela, quais momentos você tira para relaxar, para diversificar? É simplesmente vivências em momentos e compartilhar com outras pessoas. Isso, essa questão de compartilhar momentos pode ser a todo momento, pode ser em uma cachoeira, pode ser pedalando, pode ser estando aqui falando no podcast, compartilhando a experiência. Então acontece que para mim o que eu mais amo, eu acho que é viver e ser transformação. Que top, né, velho? Você vê que isso que é bacana, né? O Resenha Real, eu acho que vai ter essa pegada, é trazer gente real aqui. Não é gente de, ai, que isso, vai contar uma mentira que não é assim. Isso aí, pô. Tem que ser, a vida é real, a vida é assim. E nós vamos seguindo aqui. Agora, a história. A história é isso que eu ia falar. E agora tem que ter uma história. Aqui e contou a seguinte história, só pra você ter uma noção. E contou a história que ele foi lá cantar, que ele foi no Uruguai, fazer uma viagem. E aí fez uma viagem e tal, e um amigo dele e ele, num showzinho que tava tendo, fizeram uma canja e ficaram famosos, a galera começou a gritar o Nomás. Então nós falamos, Rafa, tem que ser uma história um pouco fora da política. Sim. Então eu queria ouvir de você uma história assim, engraçada, pode ser mais nova, pode ser, contudo, um pouco fora do mountain bike. Com vocês, Marcela Real. Sua câmera é aquela. Então, eu vou contar algo que eu era, assim, não é história em si, mas são relatos, porque depois eu tenho que pensar mais ainda, eu acho que eu tenho que processar na minha cabeça. Gente, eu não sei separar, sabe por quê? Marcelo, vai pra praia, vou levar a bicicleta. Marcelo, vou fazer isso, vou levar a bicicleta. Gente, eu falei assim, Marcela, vem no meu carro. Não, eu vou no meu carro, eu levo minhas coisas, a bicicleta tá comigo. Eu acho que antes de casar, casamento é com a bicicleta, entendeu? Nossa Senhora. E assim, não largo. E eu falo até mesmo do quesito esportivo. Você vai correr, eu não vou levar um tênis que eu vou correr. E eu acho que eu não existo sem o esporte. Então, nossa, falar Marcela sem esporte, eu acho que é inexistência. Mas vou contar algo da minha infância, relatos assim. Eu sempre fui muito comunicativa. Sempre. Eu gostava sempre de ser atriz principal. Eu gostava, sempre vinha um telefone e falou que eu queria sentar na frente do celular. Teatro, sempre a principal atriz ali. Marcela, vai ter coisinha na escola, eu quero ser a principal. Marcela, vai ter dancinha, eu quero ser a principal. Marcela, vai ter jogo de futsal, eu queria ser a que mais aparecia. Podia ser nem ser a melhor. Mas eu sempre gostei desse cenário de comunicativa. Eu sempre fui muito comunicativa como pessoa. E eu acho que isso é uma das maiores qualidades que eu consigo transformar qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer tipo de experiência em palavras, que eu acho que isso é muito bacana, sabe? Porque através da comunicação, seja ela tanto visual quanto de fala, quanto de sinestésica também, eu consigo passar para esse tipo de pessoa e isso me abre muitas portas, né? Porque eu consigo acessar as pessoas, eu consigo criar vínculos com as pessoas e eu acho que isso eu coloco entre aspas assim como um dom. Não, a comunicação é com certeza assim, uma coisa muito importante, sabe? Sim. Você ter esse manejo de lidar com as pessoas na fala, essa maneira mais, às vezes até mais simples de tocar em assuntos um pouco mais complexos. Você ia falar aí, mas tá comendo. Pode comer, amigo. Pode comer, tranquilo. E é isso aí, vai lá, Flavão, toca aí enquanto eu como. Desculpa, viu, Marcelo? Foi aqui comer. Mas, Marcelo, assim, e o que você tem de novidade aí pra gente, né? Eu vi que, inclusive, você renovou com o seu parceiro essa semana. O que você tem de novidade para esse ano? Alguma competição, algum evento que vai vir? Como é que tá esse calendário de eventos? Como é que estão as coisas para 2025? Eu continuo... Em diante também, né? Se tiver mais novidades, você pode contar para 26, 27, é só contar. Então, eu levei muito em consideração, porque... O ano que se passou, 2024, foi um ano muito difícil para mim, porque eu tive muitos impasses mesmo no início do ano. Várias pessoas que falaram que iam cumprir certo tipo de coisas comigo não cumpriram. E aí eu tive que me moldar na metade do ano. Então, coisas que eu faria em novembro, dezembro, para iniciar o ano,
Eu fui fazer isso na metade do ano, depois de ter passado por diversas incongruências com relação a contratos, enfim, várias coisas. Então foi bem difícil manipular isso tudo, até mesmo por perdas, por várias coisas de tipos, né? E aí, a partir da metade do ano passado, eu formei novos vínculos, né? E novos vínculos, alguns que continuaram e tudo mais. E eu achei isso uma atitude muito nobre de quem abraçou isso comigo, sabe? Porque as pessoas que fecharam comigo pela metade do ano é porque realmente acreditam em mim, porque eu já tinha esse passado o tempo de fazer essas negociações, de fazer tudo. Então, esse ano eu falei, eu não quero mudar. Eu não quero mudar muito as marcas com que eu tô. Eu não quero mudar, até mesmo porque eu me senti acolhida. Eu me senti acolhida em um momento muito difícil, né? E se as pessoas que continuaram comigo é porque realmente se abraçaram e acreditam no meu propósito, acreditam no meu caminho, acreditam na minha imagem. Eu tive vários, assim, interpasses também. Eu perdi minha conta que era, né, que alcançava 10 milhões de pessoas no mês, e aí simplesmente foi por causa de um sorteio, ela foi suspensa, estou na justiça, enfim. A vida da gente vai dando muitas chicotadas na gente, mas às vezes é para a gente direcionar os olhos para aquilo que realmente Sim. precisa, né? E aí, esse ano eu continuei, tô com o Grupo Avante esse ano, continuo com a Grove, com a Free Force, com a Z2, que são marcas assim que estão muito próximas. Eu sou o tipo de pessoa que assim, eu não fico em lugar que não me caiba e eu entrego aquilo que eu procuro entregar mais do que eu sou paga para fazer. Entendeu? Então, assim, eu não tô em lugar que não me cabe. Se tem lugar que não me cabe, que não respeita meus princípios, que não respeita meus valores, que não respeita aquilo que eu quero entregar para o mundo, que às vezes outras coisas partem mais do que o próprio ser humano, eu não acredito, sabe? Então, eu procuro sempre estar com marcas que realmente têm meus valores, porque eu acredito que esse é o caminho de tudo, esse é o caminho verdadeiro. Muitas vezes também, às vezes, quando a gente se dá quando a gente consegue muitas coisas, conquista muitas coisas, dá mais muito poder, a gente tem que se questionar muito a respeito dos nossos valores, a gente tem que se questionar muito dos nossos objetivos reais como ser humano. Então, essa é uma das formas minhas, né? Então, eu tô onde me cabe e eu acredito que isso, né, forme resultado, gere resultado, a junção, a união, entendeu? Vem dos dois para gerar resultado. Então, assim, eu continuei com várias marcas, algumas vão entrar esse ano que eu ainda vou anunciar, mas no geral, continuo. Polisport, enfim, essas marcas como Marcela Atleta vão sempre continuar. Esse ano, né, eu tô junto com as meninas da LC Treinamentos também. Estou na gestão de novos alunos, né? Nessa questão que vai do iniciante até o atleta de alto nível, né? Para treinar e trazer também vários aspectos, né? Não só o feedback de treinos, mas essa experiência, né? Tanto do meio acadêmico junto com a experiência, né? Então vem me engrandecendo muito, porque a gente parte de vários assim processos de aprendizagem. Porque, por exemplo, se você só lê, você absorve 5%. Se você ler e ouvir, 10%. Se você ler, ouvir e escrever, é 20%. Se você praticar alguma atividade e se exercitar, 40%, 50%. Agora, se você ensinar, você aprende 100%. 90%, não, 100%, 98%. Perfeito. Então, o processo de ensino é o que mais a gente aprende. Então, ensinar é aprender dobrado, entendeu? Então, assim, acredito que isso vem muito disso. E, assim, a gente pode aprender com tanta coisa, né? Não só num processo, a gente aprende tanto com os outros, enfim. Quando a gente parar de aprender, a gente pode, partir. Acabou a vida. A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Sim. E outra coisa é que tá para rolar um evento que futuramente eu vou
anunciar tudo bem Em explicadinho. primeira mão aqui pra gente. É exclusivo? É Exclusivo. Toca a vinheta aí do exclusivo. Editor, não, eu mesmo que respondendo. Editor, coloca aí, ó. Editor de novo. Não. Se ele fizer isso comigo, É cara. bem exclusivo. Vai ter um evento aqui em Itabirito, no intuito de trazer experiências esportivas para qualquer tipo de pessoa. Eu quero que as pessoas se conectem com o esporte, sabe? E saibam, eu gostaria muito de apresentar como o esporte, ou como pessoas, você nem precisa praticar esporte, como pessoas no meio esportivo podem mudar a sua vida. Então, por exemplo, é qualquer mesmo? Tipo, até eu e Flávio? Pode. É qualquer pessoa. Você, Flávio, seu pai, sua mãe, seu... Ah, o cachorro não entende, né? Mas eu ia falar cachorrinhos. Para todo mundo. É para qualquer tipo de pessoa. Porque vem muito daquilo que eu falei nesse podcast, né? O esporte, a principal, assim, objetivo dele, enfim, é transformar a vida das pessoas, né? Então, eu acredito muito nisso, eu sei da força do esporte, como pode se desenvolver e como pessoas podem ajudar a se desenvolver esse potencial humano. Então, isso é uma ferramenta e trazer mais pessoas ainda para o esporte, captar essas pessoas para o esporte e elas terem essas pessoas terem a sua individualidade e saber entender qual esporte que ela gosta, que ela quer intenção. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero me tornar ativa, mas às vezes a pessoa não tem nenhum processo de pensar em qual esporte que ela quer, em qual coisa que ela vai fazer, em qual que ela se identifica. Às vezes falta tanto que às vezes a pessoa até desiste, ou senão vai para uma coisa que faz sentido. Tem muita gente que fala assim, eu odeio academia, eu vou lá no obrigado. Calma, não tem outro esporte que você gosta, não? Não existe só academia para fazer exercício. Não, tudo bem, né? Tipo assim, existe gente que vai me cabe, beleza, tá mais pronto, sei o quê. Mas será que não tem um esportezinho que você se encaixa mais, que às vezes dá, né? Então, eu acho que esse pulo de etapa às vezes de algumas pessoas, né, nessa iniciação esportiva quando nova, gera algumas dúvidas no finais, assim, quando você quer começar a praticar. Então, o meu intuito é que caiba até mesmo criança, até mesmo qualquer tipo de público, para se entender melhor como pessoa, para talvez desenvolver, né, essa ambição de encontrar algum tipo de esporte, ou quem sabe encontrar. E as competições? Nossa! Que vem por aí. É muita coisa aí, 2025, Marcela. Nossa! Até beber uma água aqui para falar, porque é assim, igual eu falo, né? Atleta sempre busca dar a sua excelência, seu melhor em todas as áreas da vida. Então, sou eu, Marcela, equilibrando todas, buscando dar tudo de mim em todas as áreas da melhor maneira possível. E claro que isso vem de um equilíbrio, né, das relações. E esse ano eu venho muito diferente, porque depois de um ano voltando para a modalidade de endurance, que eu falei que é a modalidade do cross country, esse ano eu já tô com uma base fisiológica muito melhor do que o ano passado. Então, esse ano a Marcela entra muito mais competitiva. Esse ano a Marcela entra aguentando muito mais carga. E isso diante da modalidade pelo qual agora eu voltei, né? Que é o cross country, que é a maratona. Então, pode-se entender que esse ano, no meio das competições, né? Porque aqui no Brasil sempre é os olhos para cá, vai entrar uma Marcela muito mais competitiva. Muito mais. Então esse ano vamos ter muita competição, torcendo aqui para ganhar todas. Todas, absolutamente. Desculpem, a gente chama outra pessoa aqui. Não, é mentira. Nossa atleta de Itabirito é Marcela Lima. Ponto. Exatamente. É isso aí. E a gente vai estar lá, cara. Uai, vamos dar um jeito. Dependendo da prova. E no evento também, no seu evento, quando você quiser voltar aqui para divulgar, com certeza. Se você precisar, a gente está de portas abertas para você sempre aqui. Claro, com certeza. Eu vou citar algumas provas que eu acho que sirva assim, para situar, né?
assim, copas internacionais que estão mais próximas da região, Campeonato Brasileiro, a Copa do Mundo vai ser de novo aqui no Brasil, em São Paulo, de Eliminator, né? Que isso foi uma das grandes conquistas, né? Assim, pode-se dizer dos meus resultados também, de trazer uma Copa do Mundo, de ter Campeonato Brasileiro, do Eliminator. Então, assim, eu sou a primeira pessoa, tanto mulher quanto homem, da América Latina a ganhar uma etapa de Copa do Mundo, né? Então, que foi de 2018, né? E foi de 2018. Bacana demais. Só que aí todo mundo, as pessoas não me consideravam direito porque falavam, pô, foi aqui no Brasil, brasileiro sendo brasileiro, né? Aqui no Brasil. Que não sei o que. Nunca valoriza, né? Porque assim, sabe uma coisa que eu percebo, até mesmo aqui em Itabirito, quando eu tô aqui, as pessoas não ligam muito não, mas eu vou lá pra fora e volto pra cá e todo mundo, não sei o que, não sei o que lá. Isso aí tem muito. Não sei o que lá. Isso me mata de raiva, sabe? Porque dá vontade de ficar só lá fora. Só tirar foto, né? Mas é assim, então assim, todo mundo, que é só Brasil. Eu fico, beleza, então. Lá pra fora, ganhei da campeã mundial, ganhei todo mundo. Aí eu falei, tomou? É isso aí, ó. Aí que deu um boom, né? Eu fui publicada em 16 revistas de 16 países. Olha só. Eu fui em revista italiana, revista de países europeus. Tanto que se pesquisar no Google o meu nome, assim, com resultados em inglês também, vão ter vários. Porque meu nome foi muito falado, né? Assim, até mesmo internacionalmente. Tanto que, assim, eu chegava em alguns certos países e as pessoas me idolatravam. E eu ficava assim, gente... E no meu país... Gente, que é isso? O que é isso? Eu falei, não, eu te acompanho. E assim, é surreal. Surreal. Esse 2025 tem mais. Eu acho que assim, né, é uma modalidade que tem crescido muito, mas ainda não está tão aos olhos do público, né? Então, às vezes, as pessoas não têm noção da proporção que talvez você tenha tomado. Então, o que você acha que falta um pouco dessa visibilidade de fato para o mountain bike? O que você acha que tende a mudar no futuro quanto a essa modalidade? Mas é porque se a gente falar de proporção de público, isso já é característico até mesmo de esporte, de eventos. Porque, por exemplo, por que o vôlei não... o vôlei não, hoje em dia o vôlei tá mais em alta, né? Por que uma luta, não sei o que, não é tão valorizado como futebol, não sei o que, mas isso tem muito a ver com a história, tem muito a ver com certeza, né? Claro. Então vamos voltar ali mais para nossa área, assim, que existe te falar que, assim, o mountain bike é pequeno comparado a outros tipos de esportes, né? O mountain bike, ele foi nascer muito depois, né? Assim, foi surfistas, até inventar bicicleta, até inventar competição de bicicleta, até inventar competição de bicicleta na montanha. É muito demorado, né? Então o mountain bike não tem essa proporção gigante, principalmente aqui no Brasil, porque o ciclismo surgiu na Europa, então o ciclismo é forte na Europa, né? Ele é televisionado pelo Tour de France. Mas aqui no Brasil não tem canais e veículos suficientes de comunicação para o esporte crescer na proporção que precisa. Com certeza. Não existe, né? Então, assim, a gente está sempre... O Brasil é muito triste, assim, agora vai uma crítica. É muito triste porque, por exemplo, a única lei no Brasil que fala sobre esporte, que tudo mais, é tudo centralizado no futebol. As leis desportivas no Brasil são constituídas no futebol. Sobre o futebol, como a máxima do futebol. E se eu te contar que é uma bagunça? Não, imagina. Eu fico tão triste porque as únicas leis do nosso país é pautadas em uma coisa super bagunçada. Que doideira. Super bagunçada. Então, é muito triste em dizer que, assim, de parte fiscal, incentivo governamental, por mais que, assim, as partes menores, né, eu acredito, até como o Itabirito lute e tudo mais, não sei o quê, o centrão ali, as leis mesmo, os decretos, assim, eles são completamente concretos e não muda, porque o esporte nunca acaba sendo pauta de muita discordância, de mentalidades que não entendem que o esporte é desenvolvedor humano. Exatamente. É difícil, porque, por exemplo, né? Gente que está fora do esporte decidindo alguma coisa para um atleta. Então, assim,
sem muitas das vezes, ou até é ouvido, né, escutado o atleta aqui, mas nunca efetivamente feito aquilo que o atleta disse, aquilo que ele falou, não, assim vai ficar bom para mim, ou senão parâmetros mínimos. É sempre a galera que não entende, E vai criar falando lei de pra alguma isso. coisa, vai só criar quer lei. torcer, né? A pessoa só quer É. torcer. E não sabe, assim, até mesmo porque o mountain bike, qual que é o mountain bike que é mais visto no Brasil, mais falado? É o cross country olímpico que tem nas Olimpíadas. Sim. Que é uma prova que acontece de 4 em 4 anos. E aí, você vai... Como que você fomenta um esporte, né? Tipo, que vai gerar torcida, que vai gerar tudo mais, sendo que só de 4 em 4 anos que aparece Sim. numa rede de Perfeito. televisão. Perfeito. Isso é difícil mesmo. Então é um assunto complexo, né? Assim, às vezes é só uma perguntinha, eu vou criando cada coisa. Não, mas é de fato, sabe? isso. Porque quando a gente deixa a paixão, você sabe um caso engraçado que eu ouvi o Ronaldo contando sobre a Copa de 98. Copa de 98 eles perderam, tem toda aquela situação do Ronaldo e tal. Diz que na época foi feita uma CPI na Câmara dos Deputados para falar se a Copa de 98 foi vendida. Então, tipo assim, a pessoa que tá ali tá levando muito mais pra paixão do que de fato você tem. Gente, as pessoas perdem, as pessoas ganham. O Brasil chegou numa final de Copa do Mundo e se vai criar uma CPI no Congresso pra discutir se foi vendido ou não a Copa do Mundo. Você entendeu? Então, tipo assim, quando você comenta isso das leis, é assim. Pô, ninguém tá Nossa, ali é de muito fato, triste. sabe como é que é a vida de um atleta, e se às vezes chama para debater, para construir junto, acho que é muito difícil de fato ouvir essas pessoas, né? Que é quem mais importa. Aí o que acontece, né? A gente sabe que assim, o alto rendimento é uma pirâmide. E aí a gente é constituído uma base, e aí vai subindo, né? Cada nível da pirâmide é o nível do atleta, né? Então, se você for parar para pensar, os atletas elites assim tal, aqueles que realmente performam em categorias, são pessoas que já levam a vida isso como assim, que, gente, ser esporte, você tinha que, na verdade, ser remunerado totalmente por isso, sabe? E às vezes, assim, Marcela, qual que é a média salarial de atletas profissionais no Brasil? R$2.000. Assustador, né? R$2.000. É constrangedor, Aqui, na verdade. não é querendo criticar, assim, vamos lá, coloca um emprego tipo assim, uma empresa tá oferecendo um emprego, qual que é o salário mínimo? 1.800? R$1.800, é. 1.800. E aí você paga R$2.000 tendo que suplementar, tendo que ter treinador, tendo que ter nutricionista, tendo que ter nutrólogo, tendo que ter não sei o quê. Não, e abdicar de muita coisa, né? Porque a pessoa, quando entra, acredito que você passou muito por isso, entra de cabeça, você não vai poder, você não vai conseguir manter emprego, treino, quando vira um atleta de alta performance, é muito difícil manter tudo isso. Então, E tudo isso para chegar, participar de um Pan-Americano e escutar de uns caras igual a gente, nossa. tá ali no sofá de casa lá, assim, ó, comendo chips. Poxa vida, ficou em segundo lugar. Nossa. É brincadeira, né? Não? Nossa. Chega. Mas eu falo que todo mundo assim tem essa noção, né? Mas atleta no Brasil você tem que ser guerreiro em 500 vezes mais, né? Porque assim, igual eu falei, né? Eu tava comentando da pirâmide, né? E essa pirâmide sempre ela tem que ser a partir de pessoas que conheceram aquilo, às vezes praticam como hobby, tem que aumentar isso. E isso só é fomentada a partir de política, de coisas que movimentem mais pessoas para dentro disso, né? Só que aí vai chegando na parte do topo, que é onde que, assim, dentro do Brasil eu me encontro, né? Dentro de... sendo cautelosa com minhas palavras. Mas antes dessa base, desse topinho da pirâmide, que são os tops, pro, não sei o que, essa base de sustentação é onde que, tipo assim, a pessoa, ela tem que ter a condição de vida de, tipo assim, mínima, básica e um pagamento do esporte. Só que, tipo assim, o Brasil não tem nada disso. Não tem nada. Aí você pode estar, às vezes, no topo ali, ou senão aí você desvia um pouquinho do topo. Você, tipo assim, a fome, ela explode muito curta. E você tem que estar só no primeiro. Só aquilo que ganha algum tipo de benefício.
E depois, tipo assim, não mantém aquelas pessoas que estão tentando, porque não é sobre ganhar, é sobre tentar fazer essas pessoas competirem entre si para chegar num topo. É isso que gera. Só que essa base aqui não tem ninguém que sustente. Perfeito. Aí que atleta, tipo assim, que tá competindo, que consegue trabalhar, competir, não sei o que, não sei o que, ela não existe. Aí a pessoa, ela só ganha o direito disso quando ela tá muito pro topo. Só que o topo não é para sempre. O topo, tipo, você chegar no topo assim, é mais provável do que se manter lá. Se manter lá É o que você é vê. extremamente difícil. Só que a gente não consegue tentar se manter lá, porque as pessoas estão pautadas no primeiro lugar, na vitória, e se você conquista aquilo, nada vai ser melhor do que aquilo. Então, se você conseguiu aquilo e você está tentando se manter, você não consegue. Porque o Brasil não tem estrutura suficiente, as pessoas não dão estrutura suficiente de você tentar. Então você vai ser ultra mega power se você conseguir chegar lá, mas se você decrede que é super normal, que o alto rendimento é ultra isso, você nunca vai ser lá. Primeiro, só se você for um extraterrestre, tem alguns extraterrestres por aí. Acontece. Entendeu? Acontece. Mas o Brasil não te dá, as coisas não te dão sustentabilidade para você tentar. Se a gente vê até normalmente a gente costuma ver um pouco mais das histórias dos nossos atletas nas Olimpíadas, muito focado nas pessoas que estão participando ali. E normalmente aparece história de cara que está lá na Olimpíada e que não tem patrocínio e que tem uma ajuda muito pequena. Acho que inclusive teve numa passada aí, esqueci o nome da judoca lá. A judoca que ganhou ouro, inclusive. Uhum. Eu lembro que logo depois que saiu dali, o pessoal foi ver, ela não tinha patrocínio, ela tinha uma bolsa do governo baixíssima, e pô, foi lá, ganhou ouro no negócio. Então, assim, teve em 2016... exatamente, que foi com o Luciano Huck, não foi? Isso. Então, tipo assim, a gente tem vários casos de cara assim, que tá indo para Olimpíadas que não tem, às vezes, condição de ir, não tem condição de ir mesmo. Então, a gente não só condição de ir, condições de vida. Condições básicas de vida. Isso é muito triste. E aí que já tá uma diferença, igual eu falei, nós a gente não nasce na mesma régua, né? Com certeza. Porque às vezes você nascer na Dinamarca, né? Já não precisa nem falar, né? Podia facilitar um pouquinho. Marcelo, para fechar aqui, você deixar um recado aí para o MTB, até para os seus patrocinadores, né? Você já falou deles aí, mas é um momento de se agradecer, mandar um abraço para quem você quiser, levar o pessoal para as suas redes, passar as suas redes sociais. E sua câmera é essa aqui, ó. Você pode falar direto para ela. Eu acho que a gente nunca consegue falar da gente mesmo sem falar o meio com o qual a gente se formou, né? A gente é resultado e fruto das relações que nós tivemos. E no meio disso tudo, eu sempre fui muito ajudada, né? Vou falar assim, principalmente as pessoas que me constituem, né? Que é minha família. Primeiramente, sempre eu agradeço a Deus por estar aqui, né? Nesse momento. Mas é minha família, né? Que são as bases da minha pirâmide, quem me sustenta, quem sempre tá ali. As pessoas dos meus ciclos sociais, né? Meus familiares, minha namorada, enfim, as pessoas que acreditam em mim, né? Que estão sempre ali para tudo, né? Eu gostaria de agradecer os patrocinadores que me apoiam, que, como eu disse, são pessoas pelo qual acreditam nos meus valores, estão comigo por uma causa e minha imagem se torna deles também, né? Então acaba que assim é uma troca de valores, né? Assim como eu troco os valores com eles, então o Grupo Avante, a Groove, a Prefeitura de Itabirito com o Bolsa Atleta dela, sim, né? Sim. Bacana demais esse ajuda e apoio de tudo, né? Enfim, essas são pessoas que acreditam junto comigo, né? E aos profissionais que estão na área também, meu treinador, né? A minha médica, minha nutróloga, porque são pessoas que acreditam, que estão comigo, porque acreditam naquilo que eu tenho para entregar, né? Perfeito. Então, nós somos formados por essas pessoas que estão ao nosso redor. Tem muitas pessoas que me ajudaram ao longo desse caminho, eu não consigo nem descrever, porque são pessoas assim, eu tive pessoas muito cruciais que me ajudaram demais, então agradecer a todos, agradecer de estar aqui também nesse momento, ter a oportunidade de falar com vocês, compartilhar essas vivências. Eu acredito que se deixasse a gente ficaria umas 10 horas aqui só
conversando, né? Facilmente. Facilmente. E é isso, muito obrigado. Minhas redes sociais agora, a nova é Marcela MTB, tá? Para quem tá falando, né? Porque eu perdi a minha antiga, tá suspensa, na verdade. E no mais, muito obrigada por esse momento, por compartilhar essas vivências, né? A gente compartilha boas energias com pessoas que têm boas energias. Obrigada. Não, Marcelo, que isso, é uma honra receber você aqui, né? 2018, 18 anos de idade, ganhando Copa do Mundo. 2018, Agora tá sentado aqui. 2018 eu tava comendo terra ainda. Que isso, tá doido também não. Você já tá um pouquinho mais velho, irmão. Não vem pagar que você tá na nossa idade, não. Não, eu, obviamente. Lembrando da nossa idade. 19 anos. Marcelo, eu. A gente vai colocar aí uma enquetezinha, vamos tirar bem o foco aqui. Flavão teve um dia desse que eles me deram Marcelo. 32 anos, eu me senti ofendido. Eu falei, não, aí não. Porque quando dá, você dá 27, eu falo, não, de boa. Tá tranquilo, né? Mas alta, assim, né, barba. Agora, 32? Aí é foda. É isso aí. Ô, galera, eu agradeço demais. Se vocês perceberam, a gente não pode encerrar esse bate-papo sem dizer, por causa das visualizações, os investimentos aparecem, né? Com certeza. De todo canto. Primeiro vídeo a gente gravou com Lapela, eu, Flávio. Eu tive um trabalhão aqui, pra editar. Quem é editor vai entender o que eu tô falando. Edição pesada, escolha quase que milimétrica, né? Pra ver, corte e tudo mais. E hoje nós já estamos aqui com todos os microfones. Ainda tem mais um, né? Que não tá sendo usado. Exatamente, aqui, já tem mais um ainda, a gente conseguiu. E eu tô muito feliz, estou muito satisfeito. Agradeço, Marcela, sua disponibilidade. Eu sei que sua vida é muito corrida. Para você deixar até um momento de descanso, né? Porque tem toda essa preparação também. O descanso faz parte da preparação. Eu sei disso. E também não vou... vai ser todo episódio, cara. Todo episódio. Porque gratidão gera gratidão. Exatamente. Eu gostaria de agradecer novamente o nosso querido Fabinho, a nossa produção, Gabrielzinho Orelha, amigaço nosso, tá no peito, tá no coração, tá na mente. E todos a gente. Orelha do Brasil. A maior orelha do Brasil. E o cara, pasme, o cara consegue ser lindo com a orelha desse tamanho. E assim, também a galera que tá aqui dentro, né, que fica aqui, que nos assiste, o público vai mudando daqui de dentro. E eu gostaria muito de deixar o meu muito obrigado. Muito obrigado por você também, Flávio, tá me aguentando. Minha conversa antes era assim, amor, né, conversas frequentes. Hoje já é Flavão. E o Flavão, diga-se de passagem, quase 2 metros de altura. Pouca coisa. E é isso aí. Áudio de 5 minutos. Teve um dia desse que eu mandei um áudio de 5 minutos pro Tadeu. Aí eu, não, que tá. Meia-noite. Meia-noite. 5 minutos. Aí logo depois eu mandei segundos. assim, irmão, olha só, fiz um podcast especialmente pra você. Por 5 minutos é foda. Exatamente, mas o meu muito obrigado. Semana que vem tem mais. Não perca o nosso conteúdo. Novidades em breve sempre. Novidades, sempre Vou novidades. fazer sempre agradecimento novidades. aqui também, né? Agradecer a Laura, a presença aqui, meu amorzinho. Isso aí, Agradecer a Lohane, que está ajudando muita gente aqui também hoje. O Gabriel, que você já agradeceu. E principalmente Marcela. Fábio também, desculpa, Fabinho. Obrigado. E a Marcela, por ter topado essa conversa com a gente. Espero que você tenha gostado. E volte sempre que você quiser falar alguma coisa, que quiser gravar alguma coisa, quiser divulgar alguma coisa, as portas estão sempre abertas para você, beleza? Obrigada. E é isso aí. Valeu, galera. Aproveita que você já viu o nosso corte bem lindão, assim, que tá bombando, cara. Tá estratosférico. Viu? A gente tá soltando, explodiu. Já vai no YouTube, segue a gente lá também. Tá dando muito view, cara. Deu muito YouTube tá dando muito view. Assim, a gente colocou uma meta. Vou parafrasear alguém. A gente tinha uma meta. Nós não colocamos uma meta. A gente chegou na meta e dobramos a meta e conseguimos passar o dobro da meta que a gente tinha dobrado. Então, estou muito feliz, estou muito satisfeito. E isso, logicamente, é tudo graças a vocês. Não então, esqueçam. Não se inscreva, não. Pelo amor de Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É isso aí.
Não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho, tem isso aí Ativar o também. sininho, Isso aí eu já ativar não o tô sininho. acostumado. Seguir nas redes sociais, @Resenha Real PDC, Instagram Exatamente. e TikTok. Perfeito. E aqui no YouTube, fazer todas essas coisas aí e compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem. Fechou? Aquele AB, beijo do Beijo pra Takezinho. vocês.